Sei que não estou aqui sozinho, a escuridão alguém está a dissipar. Vem iluminar a nossa vida, tudo céus e terra, Criador. Vem nos abraçar, nos dar guarida. A tua cruz, ressurreição, o teu amor. Ouço muita gente perguntando se há razão para viver, para cantar. Brilho do teu rosto contemplando, eu vou seguir a luz do céu anunciar. Vem iluminar a nossa vida, tudo céus e terra, Criador. Vem nos abraçar, nos dar guarida. A tua cruz, ressurreição, o teu amor. A tua cruz, ressurreição, o teu amor. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que bom que podemos ter mais esse momento de culto e celebração. Ainda não estamos presencialmente reunidos, mas podemos nos sentir abraçados, irmanados pela presença do Espírito Santo. Nós nos reunimos para esse momento de culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza de que Ele nos congrega, nos anima, nos encoraja e nos ajuda a viver a nossa fé também a partir dos nossos lares. Amém. Eu saúdo vocês com as duas leituras bíblicas das senhas diárias para o dia de hoje. A primeira de Êxodo 34, 21, lá diz assim: vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia. E 1 Timóteo 4,16, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso. O cuidado de Deus que chega até nós também nos pede por descanso, nos pede por momentos de pausa. Assim nós queremos nesta noite meditar sobre o descanso que Jesus nos oferece, o descanso que nós precisamos ter na nossa semana, no nosso dia a dia, para que nós possamos recuperar as nossas energias. Hoje, sexta-feira, 30 de outubro, estamos a um dia de relembrar o aniversário da Reforma Luterana, uma data especial para todos nós, para toda a Igreja cristã no mundo, momento em que também olhamos para as Escrituras com carinho, encontrando nelas um Deus amoroso, assim como Lutero nos ensinou a fazer. Convido para ouvirmos um canto, você pode cantar também da sua casa e assim louvamos ao nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus,
eu quero te convidar para orar. Amado Deus e Pai, nós queremos render graças por esse dia que passou, por essa semana que chega ao fim, porque nós podemos nos colocar diante de Ti, nos prostrar em oração, para dar graças, mas também para pedir. E o que nós queremos te pedir agora, Pai, é que o Teu Santo Espírito esteja presente conosco nesse momento de culto, nesse momento em que nós silenciamos o nosso ser para escutar a Tua palavra e nela ouvir a Tua voz. Acalma e aquieta os nossos corações, dá-nos um momento sereno para que possamos ouvir a Tua palavra, dela nos alimentarmos e a partir dela sermos encorajados para testemunhar a nossa fé. É isso que nós pedimos, orando em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. É tarefa da comunidade cristã orar, pedir pelos seus irmãos, por suas irmãs, mas é tarefa também interceder pelo mundo, pelas suas dores, pelas pessoas que estão sofrem com guerras, sofrem ainda mais na pandemia, sofrem por falta de cuidado, mesmo estando num lar, sofrem por sentirem-se sozinhas e abandonadas. Por todas essas pessoas nós queremos agora juntar as nossas vozes, unir todas as nossas vozes e os nossos corações e cantar o Kyrie pelas dores desse mundo. Esse Kyrie se torna a nossa oração em favor das pessoas e de um mundo tão sofrido, o qual nós convivemos, pessoas que nós conhecemos, outras que talvez não conhecemos, mas todas carecendo do amor e do cuidado de Deus. Cantemos e oramos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 a 41, o qual eu passo a ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que é que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura bíblica, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças ao nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Você tem facilidade para dormir? Você é daquelas pessoas que é só se encostar num sofá e já está dormindo? Quando você vai deitar de noite ou mesmo na sesta da tarde, você consegue respirar, esquecer o mundo ao seu redor e descansar? Ou você é uma daquelas pessoas que fica horas e horas rolando de um lado para o outro e se mexe e vira e levanta, toma água e vai no banheiro e não consegue pegar no sono facilmente? Que tipo de pessoa você é? Eu faço essa pergunta porque o descanso ele é fundamental para a nossa vida. A nossa correria nos cobra mais produção, mais atividade, podemos dizer mais ativismo, mas o descanso ele continua sendo essencial para a nossa vida. E é sobre o descanso que nós vamos meditar nessa noite. Eu confesso que na minha vida, o período em que eu mais fácil conseguia dormir foi quando eu ainda estava trabalhando na indústria. Eu trabalhava no turno da noite. Eu trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã. A única noite que eu tinha para dormir eram as noites de sábados, dos sábados. Durante todo o restante, toda semana, eu precisava ficar acordado. Durante o dia eu dormia 6, 7 horas talvez, mas era um sono interrompido, era um sono quebrado, era um sono que não me fazia descansar completamente. A grande vantagem disso é que quando eu precisava dormir, eu podia deitar num chão frio, gelado, duro, que em poucos segundos eu estava dormindo. Eu não sei se isso é uma grande vantagem, mas naquele período em que eu trabalhei à noite, eu conseguia dormir facilmente. O texto nos fala de um descanso de uma pessoa muito especial, e é do próprio Jesus. Esse texto que nós lemos, esse pequeno recorte, ele está encerrando o que parece ter sido mais um dia agitado na vida de Jesus. Se nós lermos todo o capítulo 4, nós vamos perceber que ele acordou, que ele teve contato com muitas pessoas, ele ensinou, ele deu exemplos, ele estava provavelmente muito cansado no momento em que ele é colocado dentro do barco e eles se dirigem para outra margem. Imaginem o nosso dia em que nós acordamos cedo, tivemos muitas atividades, bastante atividade física, muita conversa, nós estamos com a cabeça cansada e de repente nós encontramos um travesseiro, num cantinho, a gente deita ali e começa a descansar. Foi isso o que aconteceu com Jesus naquele dia. Ele está dormindo, já é tarde, o barco está se deslocando por um outro lugar e para quem gosta de dormir ou para quem sabe da importância que é, especialmente quem tem criança pequena, sabe que alguns embalos ajudam a fazer uma criança dormir muito bem e também para nós adultos, aquela redezinha balançando devagarzinho, ou mesmo se nós estamos num carro, se não está muito rápido, a gente consegue facilmente, ou com maior facilidade, pegar no sono. E é isso que me parece que acontece com Jesus. Ele havia tido um dia muito cheio, com muitas atividades, e de repente ele tem o cenário perfeito.
Um barco navegando calmamente, um travesseiro, ele se encosta e dorme. Aí acontece algo, e normalmente quando nós fazemos pregações sobre esse texto, nós focamos nessa parte da tempestade, mas acontece algo que assusta aqueles marinheiros, aqueles apóstolos, dos quais muitos eram marinheiros. Ondas muito fortes, jogavam o barco daqui para lá, e começa a entrar água, e eles acham que vão morrer, e de repente Jesus está ali descansando. E vejam o ensino que Jesus dá para eles acerca do descanso. Jesus é acordado, Jesus não faz algo mirabolante, Jesus não grita, Jesus apenas diz para o vento e para o mar: aquiete-se. Vira para eles e diz: mas por que vocês ainda não têm fé? Normalmente nós focaríamos nessa questão de Jesus falando com eles, mas eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês elaborem comigo o quão importante era o descanso que Jesus estava ensinando para eles, o quão importante era poder descansar. O mundo estava caindo do lado de fora, o barco estava afundando, as pessoas estavam assustadas. E quantas vezes nós deitamos de noite a cabeça no nosso travesseiro e a gente pensa: poxa, eu não fiz tudo o que eu queria ter feito hoje, eu poderia ter feito o dobro, ou eu deveria ter feito mais isso que eu não consegui. E o sono não vem e nós ficamos agitados. E esse texto nos mostra um Jesus dizendo assim: pessoal, o mundo vai estar caindo ao teu redor, vai ter tarefa, atividade, problemas, situações, isso vai continuar acontecendo. Mas não esqueça que para ti continuar produzindo, tu precisa descansar. Vejam que riqueza de detalhes esse texto traz. Nós conseguimos nos sentir dentro daquele barco, como se nós estivéssemos no barco da nossa vida, em meio a essa pandemia, tanta coisa ruim acontecendo, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos como o amanhã será, estamos agitados, com serviço atrasado, com coisa que gostaríamos de ter feito, e Jesus vem e sussurra nos nossos ouvidos: calma, te aquieta só um pouquinho e descansa. Depois que tu descansar, tu vai ter uma outra perspectiva sobre as tuas tarefas, tu vai ter muito mais disposição, tu vai ter muito mais força e vai estar muito mais organizado para realizar o que tu precisa fazer. Nós estamos a um dia do aniversário da Reforma Luterana e um dos grandes ensinamentos que Martim Lutero nos deixou é que nós somos salvos por graça e fé e não pelas obras que nós realizamos. Veja bem, eu não estou dizendo agora, bom, o negócio é o seguinte: pode estar pegando fogo no meu empreendimento, no meu negócio, na minha casa, olha, eu vou descansar porque Jesus mandou. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar acumular trabalho, que nós devemos nos jogar nas cordas. Nós precisamos trabalhar, nós temos tarefas para cumprir, mas tão importante quanto cumprir as nossas tarefas de atividades é achar um tempo para cumprir a tarefa do descansar. Se nós não descansamos, o nosso trabalho não rende, isso afeta a nossa família e também afeta a nossa relação por Deus. O que eu estou dizendo para vocês é que nós devemos ter um zelo pelo nosso trabalho, mas também devemos ter o mesmo zelo pelo nosso descanso. Conto uma breve história. Conta essa história de que havia um lenhador que certo dia desafiou seu mestre para durante um dia cortarem árvores e no final do dia ver qual dos dois havia cortado mais árvores. Ele era mais jovem, era alto, forte, tinha muita habilidade e começaram os dois então pela manhã no corte de árvores e ele começou a cortar e de vez em quando olhava para trás e via que o mestre dele às vezes estava cortando, às vezes o mestre dele estava sentado, às vezes cortando sentado e ele pensava: esse cara sentado eu vou cortar 3 vezes mais árvores do que ele. Chegou no final do dia, ele percebeu que ele tinha trabalhado muito mais e cortado muito menos árvores. E ele pergunta para o mestre: mas como é que você cortou mais árvores do que eu, se boa parte do tempo você estava sentado? Quando o mestre diz para ele: acontece que enquanto eu estava sentado descansando, eu estava afiando o meu machado. O descanso, ele não nos torna improdutivos, mas ele nos torna mais preparados
para produzir. Quando nós falamos em descansar, na ótica da Bíblia, na ótica do que Deus espera de nós, de santificar o nosso dia de descanso, também não significa ficar parado sem fazer nada, significa sim achar um dia para o nosso corpo repousar, para retomar as nossas forças, mas também um tempo especial para a nossa vida devocional. A nossa vida devocional deveria acontecer a cada dia, leitura da Bíblia, oração, leitura de Castelo Forte, orando em família, qualquer que seja o devocionário que a gente tenha. Mas a nossa vida devocional, ela precisa acontecer com carinho e com cuidado também no nosso dia de descanso. O cristão, ele precisa ter o descanso físico, porque ele vai ser reparador para a sua alma e também para a sua mente. E acima de tudo, o cristão também precisa achar formas de contemplação, momentos de contemplação. Sabe aquele momento que a gente para o que está fazendo e dá uma caminhada no jardim, ou vai num parque, vai em algum lugar agradável que a gente gosta e fica só olhando para uma árvore, para as flores, para a natureza, para a grama, para a nossa horta. Aquele momento em que a gente sente que o tempo parou e nós estamos contemplando essa criação de Deus. Esse momento também é importantíssimo para a nossa vida. Tantas pessoas passam a sua vida produzindo, e quando vão contemplar o que já produziram, estão velhas demais, estão cansadas demais, ou nem sobreviveram para aproveitar tudo aquilo que ganharam, tudo aquilo que ajuntaram. Por isso, irmãos, irmãs, que essa mensagem, que esse exemplo de Jesus de descanso, não nos torne pessoas preguiçosas, mas nos faça aprender a descansar. Descansar para nós, descansar em Cristo, descansar para que nós possamos ser pessoas mais produtivas no nosso trabalho e também na nossa vida de fé, crescendo na nossa espiritualidade e testemunhando do amor de Deus. Que assim seja. Amém. Quero trazer para vocês os avisos. Lembro que nesse domingo, às 20 horas, nós temos a oração da noite. E no próximo domingo, no domingo seguinte, no dia 8 de novembro, nós teremos um drive-thru, onde nós estaremos vendendo risoto, coxa e sobrecoxa. O convite vai para vocês nas nossas mídias sociais. Vai ser o almoço do domingo que nós faremos aqui na comunidade Bom Pastor. Não podemos saborear o nosso almoço aqui, mas no sistema de drive-thru, todas as pessoas estão convidadas a comprarem, a retirarem aqui e levar para suas casas, no aconchego, na segurança dos seus lares, junto com a sua família. Informações serão ainda amplamente divulgadas. E neste sábado, amanhã, nós teremos no canal do Sino do Paranapanema o culto pela Reforma Luterana. Ele vai ao ar às 19 horas e será transmitido, como eu disse, pelo Sino do Paranapanema no seu canal do YouTube. Você pode acessar, o link também vai ser enviado pelas nossas mídias sociais, que seja um momento agradável também de lembrança dessa data tão especial, desse marco para a Igreja Cristã. E nós temos ainda mais um aviso. Nós estamos dando alguns passos, ou iniciando alguns passos para o reinício, para o retorno dos nossos cultos presenciais. Nós estivemos em reunião com a diretoria da nossa comunidade nesta quinta-feira, na data de ontem, e nós decidimos pelo dia 22 de novembro para reinício dos cultos presenciais. Nós vamos amplamente divulgar como isso vai acontecer, o que precisa acontecer. Nós temos que ter muitos cuidados tomados, nós da comunidade, as pessoas que vêm, respeitar todas as normas de distanciamento e segurança. E uma das normas que nós precisamos respeitar com muito cuidado é a questão da quantidade de pessoas que nós vamos ter no culto. Nós não poderemos ter a nossa igreja cheia, nós ainda estamos averiguando quantas pessoas poderão participar, mas para que não tenha no dia muito mais pessoas do que nós podemos ter, nós vamos lançar através das nossas redes sociais a possibilidade de inscrição para o culto. O pessoal vai poder ligar para mim, vai poder perguntar mais detalhes
e vai poder se inscrever para participar do culto. Isso é importante porque se nós tivermos muitas inscrições para um domingo, possivelmente a gente faça a celebração de 2 cultos naquele domingo. Isso tudo nós estamos vendo. Nós contamos com a participação, com a compreensão de vocês. São momentos difíceis que nós estamos passando. A vontade de estar na igreja, no culto presencialmente é muito grande, mas nós precisamos ser responsáveis com a nossa saúde, com a saúde dos nossos membros. Por isso nós já elegemos a data de 22 de novembro. Até lá nós vamos vendo todas as questões de segurança necessárias para que a gente possa retomar e também podemos tirar dúvidas de vocês. Será divulgado amplamente, como eu já disse. Espero que vocês em seguida também possam participar conosco. Será uma grande alegria podermos nos ver. Não poderemos nos abraçar, nos cumprimentar, ainda não celebraremos a Santa Ceia, mas será um grande passo se nós conseguirmos, com todos os cuidados necessários, retomar os nossos cultos presenciais. Certo? Nós queremos ter agora o nosso momento de oração de intercessão. Eu peço ainda a vocês que, se tiverem algum motivo de oração especial, vocês podem colocar nos comentários no chat aqui do YouTube. Vocês podem também entrar em contato comigo, com o PPHM Daniel, pessoalmente, ligar e pedir: olha, eu tenho essa situação que eu gostaria que fizesse uma oração, e a gente vai fazer essa oração junto com vocês, tá bom? Convido então a chegarmos, a nos aquietarmos, nos acalmarmos mais uma vez, chegar diante do nosso Pai e orarmos. Amado Senhor e Deus, com alegria nós podemos ter esse momento de culto, esse momento de celebração. Podemos vislumbrar um retorno às atividades. Isso nos alegra, isso nos dá um pouco de medo, de dúvidas por toda a questão da pandemia, mas queremos que Tu nos dê sabedoria para tomarmos as decisões corretas e também para fazermos tudo da maneira mais segura possível. Nós Te agradecemos pela possibilidade de termos esse culto celebrado através dos meios virtuais. Não é como nós gostaríamos que fosse, mas é uma maneira de nós mantermos a nossa fé, a nossa esperança ativa, a nossa esperança reavivada a cada dia. Pedimos, Pai, que Tu escute os nossos pedidos, os nossos motivos de agradecimento, os nossos medos e dúvidas e angústias, tudo isso que está no nosso coração. E assim, em silêncio, agora nós queremos a Ti elevar. Tudo mais que nós queremos trazer em oração diante de Ti, nós fazemos quando unimos as nossas vozes e oramos como Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre cada um e cada uma de vocês levante a sua face e lhe conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ter todos e todas nós um abençoado final de semana, um abençoado feriado, na certeza de que Deus caminha conosco, nos protege e quer o nosso bem. Cuide-se e cuide daquelas pessoas que você ama. Abençoado final de semana. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do
fruto